Boa tarde a todos, professor G aqui de novo, professor de Física. Eu vou estar gravando aqui um vídeo sobre trocas de calor, né? Um exercício bem complexo, assim a gente pode dizer, que envolve alguns conceitos importantes aí da física na calorimetria. Então o exercício diz o seguinte: um frasco contém 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Dessa informação eu já consigo, né, anotar algumas informações dessa primeira linha. Eu tenho aqui água. Essa água tem uma massa de 20 gramas e ela tem uma temperatura inicial de 0 graus Celsius, certo? Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio. Então, aqui do lado, a gente já pode anotar em relação ao alumínio, né? O que a gente tem? A massa do alumínio, que é 50 gramas. E a gente também conhece que esse alumínio estava a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius. A partir disso, ele forneceu os calores específicos da água e do alumínio, né? O da água a gente já sabe que o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. E do alumínio, ele nos forneceu também, que é 0,10, né? 0,10 caloria grama grau Celsius. 0,10 caloria grama grau Celsius. Muito bem. Então, com essas três informações, está pedindo a temperatura de equilíbrio, né? Supondo não haver troca de calor com o frasco e com o meio ambiente, a temperatura de equilíbrio dessa mistura será. Então, se não tem troca de calor com o meio ambiente nem com o frasco, tudo que a água ganha de energia, o alumínio vai perder de energia. A gente já sabe, então, que a gente pode aplicar essa equação aqui, né? A quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do alumínio vai ser igual a zero. Lembrando que o que é a quantidade de calor? É o famoso Q-macete, né? Então, eu posso aplicar essa parte aqui da água e, de novo, essa parte aqui para o alumínio. A gente tem que entender aqui que eu não tenho a temperatura de equilíbrio, ou seja, eu não tenho nem a temperatura final, né? Eu vou botar um TF aqui, nem da água e nem a temperatura final do alumínio. Porém, eu sei que esse valor é o mesmo para ambos. Então, para ficar didático aqui, eu vou chamar de TF. O TF vale para quem? Vale para a água e para o alumínio, porque ambos vão chegar nessa temperatura. A água vai aumentar de 0 até esse valor e o alumínio vai diminuir de 80 até esse valor. E aí os dois vão estar em equilíbrio. Mas como é que eu monto essa equação, né? Pensando aqui. Bem, o que a gente pode escrever? M vezes o C vezes o ΔT da água, mais o M vezes o C vezes o ΔT do alumínio é igual a zero. M da água, a gente sabe, 20 gramas. Então, 20 vezes 1 vezes ΔT da água. Quem que é a maior temperatura? É sempre a temperatura final menos a inicial. Então, vai ser TF menos 0. Então, eu vou escrever aqui dentro do parênteses TF menos 0. Mais massa do alumínio 50 vezes 0,1 vezes o ΔT do alumínio, que é quem? A temperatura final, que é TF, que a gente não conhece, menos a temperatura inicial, que nesse caso é o nosso 80 graus. E aqui que está o segredo, né? Se a gente aplicar esses valores aqui errado, a gente acaba errando toda a conta. Esse zero aqui, TF menos 0, não vai fazer diferença. Então, eu posso cancelar ele daqui, né? Porque 20 vezes 1 vezes 0 dá 0. Então, 20 vezes 1 vezes TF dá 20 TF. Eu vou ter 20 TF. Aqui eu vou ter 50 vezes 0,1, que dá 5. E 5, né? Ó, esse valor dá 5. 5 vezes TF dá 5 TF. E aqui tem um segredinho, ó. 5 vezes menos 80, quando eu faço a distributiva aqui, ó, 5 vezes menos 80,
dá um valor negativo. 5 vezes 8, 40, né? Com o zero do 80 lá, 400, é igual a zero. Note que tem que ter esse valor negativo, porque essa temperatura de 80 vai reduzir para um valor menor que 80. Então, a temperatura é negativa ali. A variação é negativa, né? Então, agora, 20 TF mais 5 TF nos fornece 25 TF. Então, 25 TF é igual... Esse 400 eu já vou levar para o outro lado positivo, né? Então, o TF vai ser 400 dividido por 25. E aí, a gente vai encontrar um valor de TF igual. Se 100 são 4 partes, 400 vão ser 16 partes. Então, a temperatura de equilíbrio vai ser 16 graus Celsius. Então, o que eu posso pensar aqui? Que a água vai chegar a 16 e que o alumínio vai chegar a 16. A grande pergunta é, por que a água variou tão pouco, né? A água só variou 16 graus, enquanto que o alumínio aqui variou bastante, né? De 80 até 16. Porque a gente tem que o alumínio, ele tem 10 vezes o valor menor de calor específico. Então, ele varia muito mais rápido, né, do que a água, por conta desse calor específico menor. Tá certo? Então, seria isso. Vídeo resolvido, problema resolvido. Se puder compartilhar e dar um joinha lá pro professor, o professor agradece.